amados, como vocês estão? Nós iniciaremos hoje mais uma correção de simulado, né? No caso, hoje é simulado da SPSEX de língua portuguesa do mês de abril. Para quem não me conhece, meu nome é Lisandra, mas alguns me chamam de Liz. Alguns que, provavelmente, se tiver alguém que já esteja há um tempinho pela interação, provavelmente me conhece. Eu já estive aqui pela interação, já passei aqui algumas vezes. E vim aqui hoje, novamente, ajudar vocês nessa correção aí do nosso simulado da SPSEX. Ele tá um simulado muito show de bola, muito massa. Talvez vocês estejam se perguntando, tá bom, essa garota tá aí, mas o Queiroz, cadê o Queiroz? Então, eu queria te dizer que o Queiroz... brincadeira, tá tudo bem, Queiroz. Eu só vim hoje aqui ajudá-lo nessa missão, né, dar esse help rápido para que vocês também não fiquem na mão, tá bom? Então, vamos para o que interessa, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Número 1. Bom, tu vou meu óculos aqui de novo, que eu tirei. Para que a gente resolva a número 1, eu acho que é muito importante eu dizer uma coisinha para vocês. Gente, se você pensa em ingressar na SPSEX, é muito importante que você estude ortografia. É muito importante que você estude essas regrinhas, por mais pequenininhas que sejam. Às vezes a gente deixa alguma coisa passar, sabe? Às vezes a gente deixa uma coisinha pequenininha que a gente fala, não vai ser tão importante. E é importante sim. E é o caso dessa questão. Como vocês estão vendo aí, não tem nem como eu fazer suspense de gabarito, de falar, qual será, né? É a letra E. E por que a letra E? A gente tem uma regrinha do item que é o seguinte. Perdão. Como eu disse, coisas do home office. Mas aqui é coisa do humano. Ai, perdão, gente. Prosseguindo. A gente tem uma regrinha no... Desculpa, foi. A gente tem uma regrinha quando a gente usa o super. Tá, mas qual é a regrinha do super? É o seguinte, todas as vezes que a palavra super, que tiver a palavra super, né? E que depois do super, né, a palavra posterior ao super, se iniciar pela letra R ou pela letra H, você sai correndo e coloca o hífen, tá? Sempre que a palavra posterior ao super se iniciar com H ou R, põe o hífen. Pode ver que, por exemplo, aqui em super interessante e super amigo, né? Super interessante e super amigo não tem hífen. E por que não tem hífen? Porque depois do super é a letra I, né? Interessante. E aí em super amigo é a mesma coisa. Depois do super, amigo, letra A, ok? E aí a nossa letra E, a super resistente, é a palavra errada exatamente por isso. Porque super, o certo seria super tracinho resistente. Porque ali nós temos a letra R, ok? Então, letra R e letra H, como por exemplo, super-herói, né? Quando a gente vê super-herói tem o hífen. Por quê? Porque o herói se inicia com H, tá? E, só que também muitas vezes a gente tem uma coisa muito errada e que é super normal esse erro, a gente vê muito, que é super pai. E não tem hífen super pai, tá? Isso eu queria dizer para vocês. Por favor, parem. Então, sempre que tiver o super e depois rei, ó. Rei também. Super e depois R e H, põe o hífen, tá? Não esquece. Super, depois do super. Tem R, hífen. Tem H, hífen, tá bom? E é isso. Vamos para a próxima. Número 2. Em qual alternativa a palavra sublinhada resulta a derivação imprópria? Tá. Lá em cima a gente precisava saber do hífen, nesse a gente precisa saber de derivação imprópria, porque se a gente souber o que é real derivação imprópria, o que realmente é, cara, você ganha essa questão muito fácil.
Por quê? O que é derivação imprópria? Derivação imprópria, vou explicar de uma forma bem simples. É quando a gente pega uma palavra, a gente não muda a grafia dela, a gente não muda a forma com que a gente escreve ela, tá? Mas a gente consegue mudar a função sintática, tá bom? É basicamente isso, uma mágica. Que a gramática faz mágicas também, né? Sinto muito dizer aos que não gostam, mas gramática ela é tão bonita que até mágica ela faz. Então vamos lá. Letra A. Às 7 horas da manhã começou o trabalho principal, a votação. E aí a gente vê que aí o trabalho está exercendo a função normal dele. Não tem nenhum duplo sentido, nenhum outro sentido que o trabalho poderia trazer. A função sintática dele está tudo ok, tudo beleza, trabalho, ok. Então não é a letra A. Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo, voto secreto, bobagens. Pereirinha, ele está exercendo uma... Eita! Pereirinha, ele está exercendo uma função de sujeito. E, pelo que parece também, não está exercendo nenhuma outra função sintática que ele não poderia estar exercendo, talvez de forma comum. Então, beleza. Não tem nada com Pereirinha. Letra C. Sem radical reforma à lei eleitoral, as eleições continuariam sendo uma farsa. Continuariam aí exercendo função de verbão, né? Um verbo ali, continuar, continuariam. Normal, não está tendo um outro sentido, né? Está tendo sentido mesmo de continuar. Então, continuariam sendo uma farsa. Beleza. Letra D. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. Bom, a gente já viu aí. Mesmo se a gente não tivesse visto, a gente está em vermelho. Ai, meu Deus. Nossa. Quanto drama. Tô querendo fazer suspense aqui. Ai, gente, qual é o gabarito mesmo? Com tudo vermelho. Enfim. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. E aí, isto é um pronome demonstrativo. E ele não está exercendo a função de pronome demonstrativo, né? Ele está aí, não chegaram a trocar um isto de prosa, é quase que uma quantidade ali, né? Ele não trocou nem um pouquinho de prova, um pouquinho de prosa e se entenderam, né? Então, ele está exercendo uma função completamente diferente da qual ele exerce e que a grafia continua perfeita, não mudou em nada, continua sendo isto e STO, ok? Só que com uma outra função. Letra E aí, doutor Osmírio andaria desorientado, estambufando de raiva, desorientado aí é só um adjetivo, de como ele a forma com que ele estava andando, né? De forma que ele andaria. É isso, galera. Uma questão muito legal, muito interessante. Número 2. Vamos para a próxima. Vamos à praia. Deixa eu botar minha carinha para cá para baixo. Vamos lá. Número 3. Os atuais simuladores de voo militares estão em condições não apenas de exibir uma imagem realista da paisagem sobrevoada, mas também de confrontá-la com a pontinho em pontinho obtida dos radares. Antes da gente fazer essa questão, a gente precisa pensar duas coisas. O cara, quando fez essa questão, ele não queria saber, não queria que você soubesse o que é iconologia, iconoclastia, iconografia, iconofilia, iconolatria, ele não queria. Então, para de preconceito. Porque, cara, é muito normal aluno chegar, ver questão assim e falar assim, tá brincando. A banca quer que eu saiba o que é iconologia, iconoclastia, iconografia, não tem como saber essas coisas. Mas ele não quer que você saiba nada, ele quer que você saiba sufixo e prefixo, e isso é no editor da tua prova. Então, o que você tem que fazer primeiro? Entender que essa questão é uma questão de sufixo e prefixo, e que você precisa entrar nessa frase aí, para você entender essa frase, e aí você aplicar o que ele quer que você aplique, tá? Então, pelo que diz na frase, existem atuais simuladores de voo, né? Simuladores de voo é o quê? É tipo um equipamento, no caso ali, que vai simular um voo. Você vai entrar e vai ser como se você estivesse sobrevoando, ok? Os atuais simuladores de voo estão em condições não apenas de exibir uma imagem. Aí, nesse simulador, ele não está só exibindo uma imagem, como é uma imagem realista, né? Da paisagem sobrevoada, mas também está confrontando, né? Mas também de confrontá-la com a pontinho em pontinho obtida dos radares.
Então, tem alguma coisa aí que está sendo vista dos retalhos que está podendo confrontar com isso. Que eu diria que seria uma informação, né? Que a gente poderia colocar ali, né? Com a informação obtida dos radares, né? Então, vamos lá. O termo que preenche adequadamente a lacuna do texto é iconologia. O que é iconologia? É o estudo de símbolos. Ícone, ele é ícono. Iconologia. O que eu preciso que você saiba? Ícone, né? Aqui, ícon. Então, ícone é ícone, símbolo, tá? Logia, estudo, né? Biologia, geologia. Então, a gente sabe que é o quê? Um estudo de ícones, estudos de símbolos, tá? Letra B, iconoclastia. Iconoclastia, gente, ele foi um movimento na época do Império Bizantino, tá? E aí, as pessoas, era um movimento em que as pessoas queriam romper com as imagens das igrejas, né? As imagens religiosas, na verdade. Eles queriam romper com isso. E aí, ícone, ícone, né, no caso, meu Deus, estou falando ícone. Ícone não, falei ícone, desculpa, vamos lá, voltando. Ícone, né? E clastia quer dizer romper, né? Fechar, acabar, né? Destruir. E aí, romper com símbolos, né? Romper símbolos, destruir símbolos, não querer nada disso. E aí, por isso, iconoclastia, tá? Iconografia. Ícone, como já dissemos aqui, né? Ícone. E grafia, estudo. Então, ele vai estudar o estudo da formação, né? Ele vai estudar de que forma se forma, de como se formam, né, esses ícones, esses símbolos, né? Como se formam essas imagens. O que faz todo sentido ali, a gente falando do simulador. Mas, enfim, vamos continuar. Então, ícone, grafia, esse estudo da formação. Então, a formação dos símbolos, a formação da imagem. Ele estuda a formação das imagens. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí, iconofilia. Ícone, como já disse, filia. Filia é o quê? É mesmo de pedofilia, quando você tem uma afeição àquilo ali, né? Quando você gosta muito daquilo ali. É como se, por exemplo, eu vou me afiliar a uma empresa. Ou seja, você vai fazer uma parceria, você gosta daquilo ali, você quer chegar àquilo ali. E aí, a iconofilia, tá? A pessoa, ela gosta muito de ícones, de símbolos. Iconolatria. Latria vem de adoração, né? De você adorar mesmo, aquilo ali, gostar muito, idolatrar, né? Então, são pessoas que idolatram, adoram símbolos, imagens, iconolatria. Beleza? Então, para que a gente... O que tem mais a ver ali com o que a frase está nos passando, né? Dessa questão dos simuladores, dos voos militares, é a questão da iconografia, né? Porque ele está dizendo que vamos lá, voos estão em condições não apenas de exibir uma imagem realista da paisagem sobrevoada, mas também de confrontá-la com a iconografia, né? Com o estudo da formação dos símbolos obtida dos radares, né? Perfeito, brilhante, você é um aluno que sabe prefixo, sufixo e que dominaria essa questão. Uma questão muito boa. Eu fiquei muito tempo, assim, lendo essa questão, muito, muito vidrada, assim. Gostei pra caramba, nunca tinha visto essa questão. Achei legal, achei legal. Interessante. Tá, vamos lá. Agora é a questão da crase, tá? Cheio de coisa aqui em cima. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale. Letra A. Devemos aliar a teoria à prática. B. Daqui a 2 semanas ele estará de volta. C. Puseram-se a discutir em voz alta. D. Dia a dia a empresa foi crescendo. E. Ele parecia entregue às tristes cogitações. Quando eu vi essa questão, gente, eu lembrei de uma coisinha que eu aprendi lá atrás, quando eu era, sei lá, acho que foi o meu primeiro contato com crase, em que uma professora me disse um videozinho muito bom que eu levei para sempre, assim, para todos os meus concursos, todas as provas que eu fiz, que é:
Sempre que você vê a crase, você tenta substituir a crase, né, o acraseado, no caso, não a crase, o acraseado por para, na, pela e com, tá? Sempre que você vê o acraseado, você substitui por para, na, pela, com. Porque se você conseguir substituir, gol, Brasil, é crase. Se você não conseguir substituir, ferrou, não é crase, tá? Então, vamos lá. Devemos aliar a teoria para a prática, devemos aliar a teoria na prática, devemos aliar a teoria pela prática, devemos aliar a teoria com prática. Daqui a 2 semanas daqui para 2 semanas, já não tem mais sentido. Ele estará de volta. Daqui na 2 semanas, não tem mais sentido. Daqui pela 2 semanas, daqui com 2 semanas, e aí descartamos a letra B. Letra C, puseram-se para discutir em voz alta, não. Puseram-se na discutir em voz alta, puseram-se pela discutir em voz alta, puseram-se com a discutir em voz alta. Não, corta. Dia para dia, dia na dia, dia pela dia, dia com dia. Ele parecia entregue para tristes cogitações, ele parecia entregue na tristes, parecia entregue com tristes, parecia entregue pela tristes. Não. Então, a gente descarta. Tá vendo? Com esse bizuzinho, você consegue descartar e usar a crase, né? Perceber onde a crase precisa ser usada ou não. Consegue descartar fácil. Principalmente nessas questões que a gente precisa de ter mais tempo, né? Nessas horas no concurso. Então, lembra, sempre que você se deparar com uma questão de crase, você tenta substituir por para, na, pela, com. Para, na, pela, com. Beleza? Vamos à próxima questão agora. Peraí, deixa eu... Número 5. Assinale a frase cujo predicado é verbo nominal. Verbo nominal. Calma aí que eu fiz umas anotações para ficar melhor para vocês entenderem. Porque eu faço questão tudo no caderno, gente. Eu sou velhinha. Tá, belezinha. Vamos lá. Para a gente fazer essa questão, a gente precisa lembrar o que é o predicado verbo nominal, né? Verbo nominal, ele é nada mais nada menos, predicado verbo nominal, né? Quando você possui no predicado 2 núcleos, que um é um verbo e o outro é um nome, né? Que pode ser substantivo, adjetivo, beleza? E aí, no caso da letra A, o predicado é que ele é nominal, né? O verbo aí, no caso, são, sujeito. Desculpa, gente, minha voz tá... Vamos lá. Que segredos, amiga, que segredos, amiga minha, também são gente. Então, vamos lá. A gente reconhece de que o verbo aí é são, né? Deixa eu botar o mouse, vai ficar melhor. São, o verbo, ok? Sujeito, aqui, segredos. Cadê? Segredos. E segredos, amiga minha, também são. Que logo, segredos, ele é o núcleo, né? E gente, predicado, predicativo do sujeito, né? Vai ser nosso predicado, nosso sujeito. Então, não é um verbo nominal, porque, como eu disse, nosso verbo nominal ele precisa de 2 núcleos. Um é verbo e o outro é o nome, né? Que seja um substantivo ou adjetivo. E aqui a gente só tem um núcleo, né? Que o núcleo, no caso, ali, gente. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Eles não se vestam dos cabelos brancos. Gente, desculpa, aqui minha coisa tá. Tá, vamos. Agora vai. Eles não se vestam dos cabelos brancos. Bom, a gente sabe que aqui na letra B é um predicado verbal, ok? Eles não se vejam dos cabelos. Veja-se, né? Veja-se de quê? De algo, ok? Veja-se de algo. Então, o núcleo é o complemento verbal todo que vem depois. Então, veja-se, né? Eles não se vejam dos cabelos. A gente tem aqui, eles não se vejam, eles não se fecham dos cabelos. Ok, a gente tem aqui.
Eles não se fecham do quê? De que cabelos, né? Dos cabelos brancos. Então, nós temos um predicado aí, um predicativo verbal, tá bom? E o resto, complemento verbal aí, os cabelos brancos, tá bom? Então, eles não se fecham dos cabelos brancos. Só temos o núcleo do sujeito, então, nada de predicado verbo nominal, tá? Vamos para o próximo. Boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres. A nossa próxima, letra C, é o seguinte: predicado com dois núcleos, né? Por que predicado com dois núcleos? Um é o verbo e o outro é o nome. Perdão. Boa vontade, curiosidade, chama-lhes o que quiseres, né? O que quiseres, aí ele está dando o quê? Uma característica. Chama-lhe o que quiseres. Ele poderia não colocar isso, né? Poderia ser somente boa vontade, curiosidade, chama-lhe. Só que ele preferiu colocar o que quiseres. Logo, a gente tem dois núcleos, que aí um é verbo e o outro é o nome, né? Que no caso aí, sempre que a gente tiver um substantivo e um adjetivo junto ao verbo e no núcleo, né? A gente vai considerar um verbo nominal, que é o que aconteceu aí. Tem o verbo e aí a gente tem do lado dele o que quiseres, né? Que é uma característica. Logo, meu querido, logo, minha querida, esse é o nosso predicado verbo nominal. Dois núcleos no predicado verbo nominal, tá? Porque já fala, gente, ó, predicado verbo nominal. Verbo nominal, tá bom? Fiquemos com este outro verbo. Fiquemos com este outro verbo, a mesma coisa. Núcleo verbal, predicado verbal. Ficamos com o quê, né? Com este outro verbo. Então, o resto vai ser um complemento. Igual a gente já tinha visto ali, não se vejam nos cabelos brancos. Não se vejam do quê? Dos cabelos brancos, né? Fiquemos com o quê? Com este outro verbo, tá? Faz sempre essa pergunta que vai te ajudar muito. O assunto não teria nobreza nem interesse. Exatamente, mesma coisa. O assunto não teria o quê? Nobreza nem interesse. Então, meus queridos, o nosso gabarito é a letra C, número 5. Essa é mais chatinha, mas é porque é aquela questão todinha de predicado. Você vai no que é o predicado verbo nominal, você consegue matar essa de boa. Que é nada mais nada menos de que predicado verbo nominal já fala. Verbo nominal. De verbo nome, você vai ter dois núcleos, porque vai ter o verbo e o nome. Tá bom? Número 6. Deixa eu aproximar só mais um pouquinho, porque eu sou cegueta, tô de óculos, mas continuo sendo cegueta, tô nem aí. Vamos lá. A reação adversária foi tamanha que assustou o campeão. A oração em destaque é subordinada adverbial causal, coordenada sintética explicativa, subordinada adverbial consecutiva, subordinada adverbial concessiva, subordinada adverbial explicativa. Primeiro que ela é subordinada, não tem como ela ser coordenada, né? A gente pode ver que ela está sendo subordinada pela primeira oração, né? No caso, a reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão. Então, como ela está sendo subordinada pela primeira frase, pelo período anterior, subordinada. Coordenada seria se ela estivesse coordenando a frase, né? Como o nome já diz, como se ela estivesse levando a frase, estivesse aqui, né? De preferência, no início. Trazendo sentido para essa frase. Então, vamos lá. Então, a gente já descarta a letra B, né? Sabendo que é subordinada, por que não é subordinada de adverbial causal, Liz? Por quê, amada? Porque não é uma causa, tá? Não a reação do adversário foi tamanho por causa que assustou o campeão, entendeu? A reação do adversário não foi daquele tamanho porque ele assustou o campeão. Não. A reação do adversário foi tão grande que assustou o campeão. Entendeu? Você conseguiu entender? Então tá, então vamos lá. Coordenada a gente sabe que não, e aí a gente vai para o nosso gabarito. Subordinada adverbial consecutiva, né? Por que é ela? Porque ela está vindo depois, foi por conta da ação anterior que aconteceu essa nossa ação, né? Do campeão se assustar. Então, a reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão.
consecutiva, né? Por conta daquilo, assustou o campeão, beleza? A reação do adversário foi tão grande que assustou, consecutiva. Já fala o nome, consecutiva, beleza? Consecutiva. Que negócio todo. Concessiva não tem como, porque a concessiva é quase permissiva, né? Aquela questão de permissão, de fazer ali depois daquilo. Então, não tem como. Explicativa também não, né? Tá dando uma explicação aí, né? Adjetiva e explicativa, né? A reação do adversário foi tamanha que, sei lá, teria que, sei lá, que porque assustou o campeão, sabe? Aí seria uma explicativa, mas não é o caso. Por isso que a nossa é adverbial consecutiva, tá bom? Então vamos para a número 7. Number 7. Assinale o período que contenha uma oração reduzida com valor de adjetivo. Bom, para a gente poder iniciar a resolução dessa questão, eu acho que é legal a gente pensar aqui. O que é uma oração reduzida com valor de adjetivo? Quando a pessoa se refere a alguém, ao invés de ela falar assim, por exemplo, vou falar de mim. Eu, professora, mulher, jovem, me chamo Lisandra, sabe? Ao invés de falar isso, eu vou falar assim, eu, professora, faço tal coisa, tá? Ao invés de falar. E aí, eu tô reduzindo e adjetivando, sabe? Ao invés de eu falar que eu, professora, mulher, Lisandra, comi tal coisa, não, eu falo, eu, professora, comi tal coisa, fiz seu trabalho, enfim, tá? Então, é mais ou menos isso, falando de forma resumida, tá, gente? Pra gente conseguir resolver essa questão agora. É quando alguém vai se referir a uma outra pessoa, adjetivando ela e, ao mesmo tempo, reduzindo quem é essa pessoa, tá? De forma reduzida e adjetiva, você consegue entender de quem ele está falando e ele não precisa falar quem é ou de quem sabe especificamente. Vocês vão entender melhor agora. O ônibus parou na rua transversal para assustar passageiros. Não tem nenhuma redução aí. A gente entende que é um ônibus, que ele parou na rua transversal para assustar passageiros. Correndo assustado, o menino foi chamar o guarda. Eu poderia, se fosse uma redução aí, sei lá, correndo assustado, foi chamar o guarda, sabe? Aí eu acho que aí talvez eu poderia fazer uma redução. Mas ó, na letra C, os garotos vestindo camisas vermelhas reclamavam apenas uma penca de bananas meio amassadas. Meu amigo, aqui a gente vê a redução assim, escancarada. Por quê? Os garotos vestindo camisas velhas, vermelhas, né? Horrível, cegueira toda vida. Os garotos vestindo camisas velhas reclamavam apenas uma penca de bananas meio amassadas. Ou seja, ele não falou que garotos são esses. Ele não falou quantos garotos são. Ele falou que eram garotos que vestiam camisas velhas. Você consegue entender, né, de que garotos eles estão falando, talvez, dependendo do contexto. Ele reduziu, ele não precisou falar quantos meninos, onde esses meninos moravam, qual era o nome desses meninos, a idade, enfim, não precisou falar nada disso. E adjetivou, né? Com o adjetivo, ele conseguiu mostrar. Era como se tivessem aqui comigo outras pessoas de camisa verde e uma pessoa de camisa vermelha. E eu dissesse para você, todas as mulheres de camisa verde reclamavam apenas uma penca de bananas amassadas. Vocês entenderiam o quê? Que seria eu e as outras duas pessoas de camisa verde. A outra de camisa vermelha, não. Entendeu? Então, é uma oração reduzida com valor adjetivo, tá? Então, o nosso gabarito é letra C. A letra D não faz sentido também ser reduzida, adjetiva, como faça das estranhas coração para obter. Um dia a rara felicidade dos humanos. Ali, a gente até poderia ter algum índice de redução, mas não de adjetivação, tá? Letra E, moleques de carrinho dirigiram-se a várias direções, atropelando-se uns... Espera que minha fotinha tá aqui. Aos outros.
Também não, amadinhos. Também não. Não tem nenhuma adjetivação aí, né? Moleques de carrinhos, só falando de moleques de carrinhos. Na verdade tem, mas não tem redução. Então, nosso gabarito, letra C de casa. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Número 8. Indique onde há erro na regência nominal. Então, desculpa, gente, é que eu estava lendo. Para a regência nominal, eu acho que é muito importante a gente se fazer uma pergunta. Eu até anotei aqui, bonitinho. Eu tenho um caderninho que eu anoto quando eu faço as questões para poder ajudar. Nosso gabarito aí no número 8 é o seguinte: ele é muito apegado em bens materiais, né? E a gente vai ler todas as questões, porque é a regência nominal. A gente tem que pensar no que o verbo está concordando, se está tudo direitinho, tá? Ele é apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas do mal. Ela era surpresa de ter assaltado. Eita, surpresa! Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Perdão. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Por que o gabarito é letra A, meu anjo, minha anja? Por quê? Quando a gente pega para se perguntar, ele é muito abalado, ele é muito apegado. Gente, tá difícil, sabe o que são os neurônios? Quarentena já levou uns 50. Eu espero que seja normal, porque se não for, eu vou me preocupar. Eu não quero me preocupar mais, para perder mais neurônio, entendeu? Eu anotei aqui para vocês, escrevi. O verbo, ele é muito apegado, certo? Ele é muito apegado, o correto seria a bens materiais, não em bens materiais. Tá, mas por que eles? Porque o verbo pegar, ele pede preposição a, tá bom? E não a preposição em. O verbo, ele está no particípio, ok? Ele é muito apegado, certo? A do é, do i, do lembram? Apegado, um particípio. Então, se o verbo está no particípio, você não pode completar com em, porque ele é muito apegado. Aí a gente faz a pergunta: quem é apegado? Entendeu? Ele é apegado a alguma coisa. A resposta que se dá não é ele é apegado em alguma coisa. Ele é apegado a alguma coisa, tá? Pelo verbo estar no particípio, a resposta que a gente se dá é a, nunca em, tá? Então, ele é muito apegado. Ele é muito apegado ao quê? Ele é muito apegado a bens materiais. Você não se pergunta, ele é muito apegado em quê? Sabe? Não. Ele é muito apegado a quê? A bens materiais. Então, pelo fato do verbo estar no particípio, esse em aqui, esse negocinho, ele não era para estar, tá bom? Então, a erradinha é a letra A. Vamos para o número 9. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Oxe! Número 9. Se não tiverem organizados os documentos, o coordenador irá solicitar a ajuda de outro departamento, se bem que não tenham atendido em outra ocasião. As orações destacadas expressam respectivamente as seguintes circunstâncias. A primeira, a gente percebe que é o quê? Se não tiverem organizados os documentos. Amigo, você tem esse se, tu já pensa que é condição, tá? É uma condição que ele está te dando. Se não tiverem organizados os documentos, o coordenador irá solicitar ajuda, tá? Então, a gente já sabe que é uma condição, porque se não tiver organizados os documentos, o coordenador irá solicitar ajuda. Se não tiver essa condição, ele irá solicitar ajuda, tá? Então, a primeira condição. Por saber que a primeira condição, a gente já descarta a letra A, a letra B, a letra C, e vai ficar com a letra D e a letra E. Por que que não é a letra E? Vou te explicar por que que não é a letra E. Por quê? Vamos lá, vamos para a leitura da frase. Se não tiverem organizados os documentos,
o coordenador irá solicitar ajuda de outro departamento, se bem que não o tenham atendido em outra ocasião. Para que fosse uma consequência, a gente teria que substituir por se bem que não atendem outro. Peraí, deixa eu ver, gente. O coordenador irá solicitar ajuda de outro departamento. É até difícil de pensar assim, gente, sendo uma consequência, de verdade. Departamento, por isso que não tenham, por isso que eles não tenham atendido em outra ocasião. Então, por isso que não estão atendendo em outra ocasião. Por quê? Seria uma consequência, né? Vamos lá, voltando, que agora eu consegui pensar num exemplo bom. Se não tiverem organizados os documentos, o coordenador irá solicitar a ajuda de outro departamento. Se não, se bem que não tenham atendido, senão não irão atender, né? E é por isso que não atendem em outra ocasião. Entenderam, gente? Vou explicar de novo. Se não tiverem organizados os documentos, o coordenador irá solicitar a ajuda de outro departamento. E aí, por que não é consequência? Porque eu estava demorando aqui para conseguir fazer esse outro exemplo, porque na minha cabeça está muito errado. Vamos lá. Seria consequência se tivesse. Se não tiverem organizados os documentos, o coordenador irá solicitar a ajuda de outro departamento. Porque por isso, né, o coordenador irá solicitar o orçamento, porque eles não tenham atendido em outra ocasião. E aí, pelo fato deles solicitar ajuda em outro departamento, eles não estão ajudando em outra ocasião. Por isso, eles não estão atendendo em outra ocasião, tá? E aí seria uma consequência. Desculpa, gente, é que eu fiquei, de verdade, foi difícil de pensar de forma errada que é a consequência. E aí, por que a concessão, então? Uai, gente, pelo amor de Deus, que é concessão? Por que concessão, Nadine? Porque ele está falando ali de uma condição, né? Não de uma condição, que depois no restaurante. Mas a concessão, ela funciona como uma permissão, né? Um ato de fazer, tá? Então, se não tiverem organizados os documentos, condição, né? O coordenador irá solicitar a ajuda de outro departamento, se bem que não tenham atendido em outra ocasião. Eles não estão atendendo, não estão fazendo, né? Não estão permitindo que isso aconteça. Então, é uma concessão, tá bom? Concessão, você sempre lembra essa questão de permissão, que aí vai ser chuchu, beleza. Nossa, ótima. Ótima minha expressão, muito jovem, muito atual. Mas espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Não é consequência, porque se fosse consequência, seria ali. Por isso que não atendem em outra ocasião, tá? Ó, consegui falar agora tranquila. É porque estava realmente difícil de pensar da forma errada. Vamos embora! Número 10. Assinale a opção em que a concordância verbal contraria a norma culta da língua. Não se assistia a tais espetáculos por aqui. Podem-se respeitar essas convenções. Pode-se perdoar os exilados. Há de se fazer muitas alterações. Não se trata de problemas graves. Gente, percebem que na nossa alternativa aqui grifada, nosso gabarito, nós temos um pronome apassivador. Pronome apassivador que é se, certo? Se a gente tem esse pronome, o sujeito ele vai expressar muitas alterações, né? Com qual a forma verbal, ela tem que concordar, tá? Ela tem que concordar com esse pronome aí. E aí, há de se fazer muitas alterações. São muitas alterações. Então, você não pode deixar o há de se fazer, né? Tem que se fazer. Então, hão de se fazer muitas alterações. Essa é a forma correta, tá? Hão de se fazer muitas alterações. Hão, tá bom? Então, por isso, a número 10 é a nossa, a gabarita letra D de dado. Número 11. Número 11 é muito fofa, eu adoro questões
síntese, aliteração, eco, colisão, hiato, cacófato. E aí eu te digo mais uma vez, estude, porque vocês estão assim, se classificam, perde ponto. E sempre cai, são coisinhas que a gente às vezes deixa pra lá, tá? Eu sei que eu já fui concurseira também. Ainda sou, mas não da área de vocês mais. Já fui da área de vocês. Enfim, vamos ao que interessa. Número 11. O fenômeno fonético de valor estilístico que ocorre na expressão mulheres magras, morenas, denomina-se eco, colisão, hiato, cacófato ou aliteração. Vamos para a frase. Mulheres magras, morenas. Quando a gente repete as consoantes, essa repetição consonantal, amado, ela é a aliteração. Não tem outra coisa que explique. Repetição consonantal, ela é repetição e as pessoas elas usam muito para que tenha um efeito linguístico, sabe? Um efeito bonito. E aí, por isso, a gente vai botar aí a aliteração. Mulheres magras morenas. M, M, M. Então é isso, amado. A aliteração. Vamos para número 12. Essa aqui, gente. Eu estudo muito literatura, eu amo literatura. E essa questão aqui é uma questão muito bonitinha. Amei, amei. Vamos lá. O movimento literário que retrata manifestações literárias produzidas no Brasil à época de seu descobrimento é durante o século conhecido como quinhentismo ou literatura de informação. Tá. Analisa as proposições em relação a este período. Então, eu queria dizer uma coisa a vocês, tá? A produção literária no Brasil era restrita à literatura de viagens e jesuíticas de caráter religioso. Antes da gente começar com as propostas, a gente precisa lembrar que o quinhentismo ele foi o primeiro movimento literário no Brasil, sim. Ele chegou aqui por influência europeia. A nossa primeira arte, né, literária no Brasil foi uma carta, né, de Pero Vaz de Caminha, falando para as pessoas como que eram aqui, como que era o Brasil, como que eram os índios, como que era tudo. Então a nossa primeira arte literária é uma carta, tá? Logo depois, os jesuítas vieram cuidar dos índios, né, ensinar coisas para os índios. E aí eles começaram a escrever outras coisas aqui, né, como o Padre Cícero, né, todos os outros, o Padre de Anchieta mesmo, e eles começaram a escrever, e nisso começaram a ter publicações literárias brasileiras, tá? São as nossas primeiras publicações literárias, que foi no quinhentismo. E aí, quinhentismo, sim, 1500, descobrimento do Brasil, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira está falando que era restrita à literatura de viagens jesuíticas de caráter religioso. Sim, correto, tá? Como eu acabei de dizer. Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Era um viajante. E jesuíticas, porque os jesuítas vieram aqui catequizar os índios. A obra literária jesuítica relacionada às atividades catequéticas e pedagógicas raramente assume um caráter apenas artístico. O nome mais destacado é o do padre José de Anchieta. Sim, eles tinham um caráter muito mais formal, né, de formação, né, na verdade, quando eu falo para de formação. Eles queriam formar os índios, né? Então era um caráter muito mais de formação, não um caráter apenas de arte, né, tudo muito junto. Número 3, né? O nome quinhentismo está ligado a um referencial cronológico. As manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500, época da colonização portuguesa, e não um referencial estético. Sim, como eu já disse, 1500, descobrimento do Brasil, assim começou o quinhentismo, tá bom? Número 4. As produções literárias deste período prenderam-se à literatura portuguesa, integrando o conjunto das chamadas literaturas de viagens ultramarinas e os valores da cultura greco-latina. Não, como eu disse para vocês, era assim, que teve uma influência, né,
da Europa ali, teve uma influência da literatura portuguesa, mas nada disso aí é verdade. Não se integraram, né, um conjunto chamado literatura de viagens ultramarinas. Não, isso é mentira. Número 5. As produções literárias deste período constituem um painel da vida dos anos iniciais do Brasil colônia, retratando os primeiros contatos entre os europeus e a realidade de Nova Terra. Sim, correto. Foi como eu disse, a primeira publicação foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, e ele retratava exatamente isso, contatos dos europeus com o Brasil, com os índios. E é isso. Nosso gabarito, então, é a letra C, somente afirmativas 1, 2, 3 e 5, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, tá? Salve, salve, galera. Eu sou o Gilmar, um dos professores de matemática do Preparatório Interação, e no vídeo de hoje eu venho fazer alguns comentários rápidos sobre o nosso último simulado da SpaceX, né, no mês de abril, tá? Para você que é nosso aluno, já bisura aí o seu material de anotação. Caso você não entenda alguma conta, aproveita para poder pausar o vídeo e dar uma olhada com mais calma, tá? Você que não é nosso aluno, que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, já aproveita para dar aquele like maroto e já faz a sua inscrição aqui no nosso canal, tá? Para que em breve você possa ser também nosso aluno e buscar aí a sua aprovação, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora aqui o PDF, tá? Do nosso simulado. Então, via de regra, esse nosso simulado ele tinha 12 questões, tá? Então, eu vou fazer algumas análises rápidas aqui, não vou demorar muito tempo. E aquilo que eu falei, tá com alguma dúvida, dá uma olhadinha aqui na nossa resposta, que está com o gabarito comentado. Se não está conseguindo entender a continha, pausa, faz no seu caderno para você tentar entender, beleza? Tá. Então, prova de matemática, escolha uma alternativa correta dentre as opções apresentadas, que responde ou completa cada questão. Na prova do seu concurso, assinale a alternativa correta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta no cartão resposta, tá? Então, um textinho padrão de prova. Então, questão número 13, que era a primeira questão de matemática. Se o resto da divisão do número inteiro positivo b por 7 é igual a 5, então, o resto da divisão do número b ao quadrado mais b mais 1 por 7 é igual a... Bem, nossa respostinha está aqui embaixo, né? Mas para você que já está maceteado, já está fazendo muita questão, a primeira coisa que você ia tentar lembrar é o seguinte, cara. Vamos lá, eu estou dividindo um número inteiro positivo por 7, tá? E o resto está dando 5. Qual é o menor número que eu conheço que quando eu divido por 7, deixa resto 5. Pô, vamos lá. Divido 7 por 7 dá resto 0, o 8 por 7 dá resto 1. Seguindo esse raciocínio, você sabe que o 12 dividido por 7 dá resto 5. Beleza, tá? Ah, Gilmar, tem outros números que divididos por 7 vão dar resto 5? É óbvio, tem infinitos números que divididos por 7 vão dar resto 5. Só que você conhece um deles, né? E por se tratar de um número inteiro positivo, o 12 é o menor que você pode usar. Então, é o que vai ficar mais fácil para você fazer suas contas, tá? Então, ó, se você olhar aqui, ó, do enunciado, temos que o resto da divisão de b por 7 vale 5, ou seja, quando dividimos b por 5, o resto vai... Desculpa, tá? Quando dividimos b por 7, eu digitei errado aqui, tá? Quando dividimos b por 7, o resto vale 5. Entenda que temos infinitos valores, né, que satisfazem essa condição, tá? Por exemplo, b é um inteiro positivo. O menor valor que satisfaz é 12, pois 12 dividido por 7 tem resto 5, tá? Aí é que tá aqui, ó, se eu seguisse esse raciocínio, o mesmo valeria para 19, 26, 33 e assim sucessivamente, tá? Esquece esses números e foca no 12, tá? Parte do princípio que o b vale 12, porque se essa questão satisfaz um b valendo 12, ele vai satisfazer também para os outros valores, só que b é o menor, tá? Então, supondo que o b vale 12, quanto que vai ficar essa continha aqui, ó? B ao quadrado mais b mais 1. Você vai substituir b por 12, vai ficar 12 ao quadrado
mais 12, mais 1, faz aí a sua continha, você vai ver que o resultado dá 157, tá? E quando você pega e divide 157 por 7, você vai ver que o resto dessa divisão vale 3, que é exatamente a resposta aqui, que é a letra C, tá? Deixei aqui para vocês uma observação, tá bom? Que, na verdade, é uma propriedade da divisibilidade, tá? Dê uma olhadinha com calma. Existe outra maneira de você fazer, tá? Se você soubesse dessa propriedade, que você também poderia usar. Mas, pô, supôs o B sendo 12, vai dar certo. Ah, Gilmar, supôs o B sendo 19, vai dar certo do mesmo jeito, só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho nas contas, beleza? Então, resultado aí, letra C. Vamos partir aqui para a nossa próxima questão. João precisará percorrer um trajeto de 200 km. O limite de velocidade em um trecho de 55 km é de 110 km por hora. Tá? Para 85 km do percurso, o limite é de 100 km por hora. E no restante do trajeto, o limite é de 80 km por hora. Se João andar exatamente no limite em cada trecho, né, ele vai ali até o talo, e não fizer nenhuma parada, o tempo que ele levará para percorrer todo o trajeto. Então, pessoal, é o seguinte, você tem, né, uma distância total de 200 quilômetros, né, que está sendo fracionada, digamos assim, em 3 trechos, tá? Cada trecho com uma distância. Então, está aqui, ó, 55 quilômetros, 85 quilômetros e 60 quilômetros, respectivamente. Cada um desses trechos ele tem uma velocidade máxima, e a questão está pedindo para você trabalhar sempre no limite, ali na velocidade máxima. Então, ele vai percorrer cada trecho na velocidade máxima de cada trecho. Então, está aqui, ó. No primeiro trecho, os 55 km são percorridos a uma velocidade de 110 km por hora, tá? Então, você vai fazer uma regrinha de 3, coisa simples. Se percorremos 110 km em 1 hora, tá? Uma regrinha de 3 diretamente proporcional. Se eu percorro 110 km em 1 hora, os 55 km, que é exatamente a metade, vão ser percorridos em quanto tempo? Na metade do tempo, né? Então, 0,5 hora, ou meia hora, ou 30 minutos. Então, o primeiro trecho ele vai levar 30 minutos, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, tá? No segundo trecho são 85 quilômetros, e ele vai percorrer a uma velocidade de 110 quilômetros por hora. Regrinha de 3, né? Se 100 quilômetros eu faço em 1 hora, os 85 quilômetros eu vou fazer em quanto tempo? 0,85 ou 51 minutos. Mas como é que eu faço essa conta aqui para transformar de hora para minuto? Você lembra, né, que 1 hora tem 60 minutos. Então, para você transformar 0,85 hora em minutos, basta você multiplicar por 60. Você vai chegar aqui nesse resultado, 51 minutos para o segundo trecho. Analogamente, né, terceiro trecho você tem 60 quilômetros e vai percorrer a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Regrinha de 3, se 80 quilômetros eu faço em 1 hora, os 60 quilômetros eu vou percorrer em 0,75 ou 45 minutos, tá? Então, quando você soma os tempos, né, 30 minutos, 51 e 45 minutos, você tem 126 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas e 6 minutos. Gilmar, como é que eu faço isso para transformar de minuto para hora? Aí você lembra, né? Se 1 hora tem 60 minutos, né? Para transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60, né? Se eu quiser transformar de minuto para hora, eu vou dividir, tá? Dividindo aqui 126 por 60, vai dar o quê? 2 horas e 6 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E a resposta, no caso aqui, né, é a letra D, 2 horas e 6 minutos. 2 horas dariam 120 minutos, né? Então, são 126, 2 horas e 6 minutos. Questão 15, tá? Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóvel.
Beleza, até então a questão não falou nada, né? Mas, enfim, vai começar agora. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala, olha lá, em escala de 1 por 200, e escala de 1 por 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando você pensa, né, quando você lê escala, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, o que significa esse 1 por 200? Ou seja, 1 centímetro na maquete equivale a 200 centímetros na realidade. E isso você tem que ter em mente, para depois você saber fazer a transformação, tá? Ele diz que tem um reservatório, né, um reservatório com 45 centímetros cúbicos, isso na maquete, tá? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Isso aí já na realidade, obviamente, né? Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio, ele pleno, né, já fazendo a transformação, aqui esse valor de 45 centímetros cúbicos é na maquete, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Bem, aí vamos lá, pessoal, lembra que eu falei? Ó, nós temos uma escala, 1 por 200. Isso quer dizer que na maquete 1 centímetro corresponde a 200 centímetros na realidade, tá? E aquele valor lá, Gilmar, que ele deu, aquele valor de 45 centímetros cúbicos, né, como sendo o volume do reservatório na maquete. Como é que eu encontro o volume desse reservatório na real, né? Como o volume é algo que está na terceira dimensão, quando você vai fazer a transformação e multiplicar por 200, você tem que fazer essa multiplicação 3 vezes, né? Você multiplica por 200 e por 200 de novo, que é o mesmo que multiplicar por 200 ao cubo, tá? Então, ó, o volume real, você vai pegar os 45 centímetros cúbicos e vai transformar, multiplicando por 200 ao cubo, que vai dar como resultado aqui, ó, 360 milhões. Isso em centímetro cúbico. Pô, Gilmar, não entendi. Você falou que tem que multiplicar por 200. Sim, se você pega um pedaço, uma distância na maquete, aquela distância, na realidade, você precisa multiplicar ela por 200, sempre por 200. Se você pega uma área, por exemplo, você tem ali um retângulo, um quadrado, e você tem uma área ali. Como é que você faria para calcular essa área na realidade? Você pegaria aquele valor, o valor da área, e multiplicaria por 200 ao quadrado, porque trata-se de área. Como nós estamos tratando aqui de volume, a multiplicação tem que ser feita por 200 ao cubo, porque está numa terceira dimensão, tá? Então, o volume real no reservatório é de 360 milhões, isso em centímetros cúbicos, tá? Eu preciso transformar isso para litro, obviamente, tá? Então, quem não lembra, dá uma olhadinha aqui, ó, porque esse aqui é o bizu, você não pode esquecer, tá? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se você não lembra, você pode pausar o vídeo, entra aí na internet, abre aquela tabelinha para poder fazer a transformação, né? Para a direita, você está sempre multiplicando por 1000, né? E quando você vem da direita para a esquerda, você está dividindo por 1000. Pausa o vídeo, faz uma busca rápida aí que você vai ver que não tem mistério, não. Tá? Transformando para litro, temos que 1 centímetro cúbico, ó, a nossa unidade de medida aqui está em centímetro cúbico, tá? Como 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a quanto? Exatamente a 0,001 litro. Gilmar, como é que você fez isso? Pausa o vídeo, bota aí uma tabelinha na internet de conversão que você vai ver que a única coisa que eu fiz foi andar da direita para a esquerda uma vez. Então, para isso, eu precisei dividir por 1000. Então, eu tinha aqui 1 litro. Quando eu dividi por 1000, ficou 0,001. Aí eu andei com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, tá? 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. E quando eu vou transformar, pegar esse valor e multiplicar por 0,001, eu encontro o resultado em litro, 360 mil litros. Então, o reservatório, na realidade, ele possui 360 mil litros estando cheio.
Essa é a capacidade real. E o enunciado diz que o consumo diário, né, com as casas todas lá direitinho, é de 30 mil litros. E ele quer saber, caso falte água, por quantos dias aquele reservatório consegue suprir as casas. Então, você vai pegar 360 mil, vai dividir por 30, resultado dá 12, tá? Então, são 12 dias. Esvaziou, reservatório consegue suprir, né, os apartamentos ali, as casas, por 12 dias, e essa é a resposta letra C, beleza? Vamos aqui para a próxima. Questão 16. Pessoal, aquilo que eu falei no início, tá? Eu vou bater de forma rápida, tá? Não vou ficar parando muito, mas você usa do artifício para dar o pause, dar uma olhadinha com calma, alguma coisa não está entendendo. Coloca no caderno e escreve para poder facilitar, beleza? O vídeo aqui é só para direcionar. Um restaurante faz uma promoção com a seguinte regra a seus clientes: consuma 10 almoços e ganhe um por nossa conta. Opa! Desse modo, um cliente que quer almoçar 10 vezes e ganhar o almoço por conta do restaurante ganhará um desconto, cujo valor aproximadamente equivale a... Opa! Então, a pergunta é, o cara que faz jus aí a essa promoção e ganha um almoço por conta, após comer 10, né? Quanto que ele está ganhando de desconto? Tá? Não tem muita dificuldade nessa questão. Porque, ó, se você ver, ó, do enunciado, quantas refeições que o cliente faz, na verdade, já contando com aquela que ele ganha de graça, né? Ele faz 11. Na verdade, ele está fazendo 11 refeições, tá? Só que dessas 11, quantas que ele está pagando, de fato? Ele está pagando 10. Ou seja, ele tem o desconto de uma refeição num total de 11. Como é que você calcula isso? Basta você dividir 1 por 11, né? Quando você faz essa continha aqui, ó, divide 1 por 11, você vai ter 0,091, né? E esse valor ele é aproximadamente 9,1%, né? 9,1% aproximadamente, tá? 0,091. Então, o desconto que ele teve, resposta à letra B. Beleza? Ele fez 11 refeições e pagou 10. Então, ele deixou de pagar uma. Então, por isso que a conta é dividir 1, que é aquela que ele não pagou, por 11, que é o total de refeições que ele fez. Beleza. Vamos para a próxima. Questão 17. A capacidade de um tanque é de 1.000 litros e está cheio de água. Ao abrir o tampão, o volume da água decresce 20% por minuto. Depois de 5 minutos, o volume será de aproximadamente... Opa! Se a pessoa ela lê rápido e não presta atenção, ela vai fazer a seguinte conta. Opa! 20% por minuto. 20% de 1.000 dá 200. Então, se ela vai diminuir 200 litros por minuto, em 5 minutos ela vai estar vazia. A pessoa podia ter esse entendimento errado, e se tivesse aqui dentre as opções 0, ele ia acabar marcando, tá? Só que a ideia não é essa. Ele decresce 20% por minuto daquilo que estava lá. Então, no primeiro minuto, de fato, ele vai decrescer 200 litros. No entanto, nos demais minutos, a quantidade não vai ser 200, vai ser menor, porque a quantidade que ficou lá no tanque é uma quantidade menor, né? Então, ó, repare que a cada minuto há uma redução, tá? De 20% no volume existente anteriormente. Ó, por exemplo, ao final do primeiro minuto, teremos uma redução de 20% de 1.000 litros, ou seja, 200 litros, né, no caso. Ao final do segundo minuto, teremos uma redução de 20%, só que não é 20% de 1.000, é 20% de 800 litros, que é o valor que ficou lá. Então, isso vai dar uma redução de 160 litros. Então, de forma análoga, ao final do terceiro minuto, a gente vai ter uma redução de 20% de 640 litros, ou seja, 128 litros, tá? Você poderia fazer essas contas sem problema. Na verdade, a ideia é que você faça, tá? E seria bom se você percebesse, né, que seguindo essa linha de raciocínio, essas reduções elas seguem um padrão, né, onde de uma redução para outra é um fator multiplicativo de 0,2 ou, na verdade, 20%, né?
Dessa maneira, essas reduções, elas em cada minuto, elas formam os termos de uma PG, de razão 0,2. Ah, Gilmar, e quais são esses termos? Quanto que foi a primeira redução? 200 litros. Quanto que foi a segunda redução? 160 litros. O que aconteceu de 200 por 160? Faz o teste aí, pega 200 e multiplica por 0,2. Você vai ver que vai dar exatamente 160, tá? No terceiro minuto, 128. O que aconteceu de 160 para chegar em 128? Fator multiplicativo, 0,2. Isso sucessivamente para os demais. Final do quarto minuto e ao final do quinto minuto, tá? Se você soma essas reduções todas, vocês vão ver que a gente tem um valor de 672,32 litros, né? Então, depois de 5 minutos, o valor do reservatório ele vai ser o valor inicial, tá? 1.000 litros, menos aquilo tudo que saiu. Resultado, 327,68 litros. Mas o enunciado, ele pede um valor aproximado, né? Então, resposta letra C. 370, letra C não, desculpa. Resposta letra B, desculpa, 327 litros, beleza? Você poderia fazer a continha, não tem problema, mas o ideal seria você perceber que as reduções, elas formam uma PG de razão 0,2. Show de bola? Vamos agora para a questão número 18. Qual é o valor da expressão? Então, a gente tem uma expressão matemática, né? Eu tenho raízes quadradas, então, o primeiro pulo do gato, né, para você tentar iniciar essa questão, é você fazer algo para tirar aquilo que está dentro da raiz, né? Então, uma ideia boa, já que é uma raiz quadrada, é você tentar escrever tudo aquilo que está dentro como algo elevado ao quadrado. Então, repara que eu tenho numerador sendo 4, né, em ambas, e o denominador 2 menos raiz de 6, e no outro 2 mais raiz de 6, ambos já elevado ao quadrado. Então, a ideia é tentar escrever o 4 como alguma coisa elevada ao quadrado, né? Então, você lembra que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, você escreve 2 ao quadrado aqui, ó, no lugar do 4. Se eu tenho numerador elevado ao quadrado e o denominador também elevado ao quadrado, eu posso juntar, escrever uma fração só e elevar tudo ao quadrado, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, tá 2 sobre 2 menos raiz de 6 elevado ao quadrado. Do outro ladinho, 2 mais raiz de 6 elevado ao quadrado. Agora sim eu consigo tirar essa fração da raiz quadrada, porque eu tenho uma raiz quadrada e eu tenho tudo dentro elevado ao quadrado. Então, essa equação ela sai, essa aqui também sai, tá? Eu vou ter que fazer o MMC aqui para poder chegar no resultado, tá bom? Então, eu posso multiplicar cruzado, né? 2 menos raiz de 6 multiplicando aqui por menos 2. E o 2 mais raiz de 6 multiplicando aqui pelo 2. Por isso, exatamente por isso, você tem essa resposta aqui em cima, tá? 4 mais 2 raiz de 6, menos 4 mais 2 raiz de 6. Então, aí o valor do MMC. O valor do MMC nada mais é que o produto entre os denominadores, né? Então, se eu tenho 2 menos raiz de 6 vezes 2 mais raiz de 6, lembra daquela regrinha, né? A mais B multiplicado por A menos B. Qual é o resultado disso? A ao quadrado menos B ao quadrado. Por isso que o meu denominador ficou raiz de 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Faz as continhas, você vê que na parte de cima dá 8, na parte de baixo dá 2, 8 dividido por 2, 4. Por isso aí a resposta sendo a letra B, 4. Vamos aqui para a questão número 19. A questão 19, ela diz o seguinte, tá? Em um dia de aula, faltaram 3 alunas e 2 alunos, porque os 5 estavam gripados. Beleza. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Opa, beleza. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem do que estavam gripados era 8%, né? Vai lendo e vai anotando, né? Daqueles meninos que estavam presentes na aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8%. E dentre as meninas, a porcentagem do que estavam gripadas era 5%.
Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma é de... Vamos lá. Não é difícil a questão. O problema é você organizar o raciocínio, tá? O problema é organizar o raciocínio. Eu tentei botar de forma organizada aqui, até para você, quando ler a resposta, tentar meio que seguir ali à risca a ideia, né, que eu tracei para poder resolver, tá? Do enunciado, né, dos alunos presentes, os 2 meninos que estavam gripados correspondiam a 8% dos presentes. Então, ó, os 2 meninos que estavam gripados correspondiam a 8% dos presentes. Isso aí é o enunciado que diz, tá? Se você fizer uma regrinha de 3, tá, ó, se 2 meninos equivalem a 8%, qual é a quantidade de meninos que equivalem a 100%, o total? Faz essa continha, multiplica cruzado, tá? E você vai chegar ao resultado que x igual a 25 meninas. Ou seja, são 25 meninos, tá? Só que 25 meninos presentes. 25 meninos presentes. Tinham 2 que estavam na falta, porque estavam gripados. Então, ó, nesse dia havia 25 meninos presentes e 2 faltantes. Ou seja, eu tenho um total nessa classe de 27 meninos. Eu vou fazer esse mesmo raciocínio para as meninas. Então, de forma análoga, das alunas presentes, uma menina que estava gripada corresponde a 5% das presentes. Isso eu tirei do enunciado, tá? Faz uma regrinha de 3, uma menina equivale a 5%, quantas meninas equivalem a 100% total, tá? Então, multiplica cruzado aí rapidinho, tá? Ou você pega aqui, ó, como é que eu fiz para chegar de 5 para 100? Eu multipliquei por 20. Faz a mesma coisa desse lado, 1 multiplicado por 20, então aqui, ó, eu tenho 20 meninas presentes, tá? 20 meninas presentes. Só que também tinham 3 que faltaram por conta da gripe. Então, total, 23 meninas. Então, repara que eu tenho 27 meninos e 23 meninas, um total de 50 alunos, tá? Dos quais, desses 50, 27 são meninos. 27 são meninos. Por que eu usei o 27? Porque a questão, ela pergunta a porcentagem de meninos. Então, qual é a porcentagem de meninos? 27 dividido por 50. Então, 0,54, tá aí, 54%, tá? Resposta letra C. Beleza? Tenta acompanhar o raciocínio, faz devagar, pausa o vídeo, faz as continhas aí, para a gente poder prosseguir. Questão número 20. Cláudio e João, após jogarem 25 partidas de xadrez, apresentavam um placar de 14 vitórias de Cláudio contra 10 vitórias de João. João decidiu melhorar seu desempenho e seu objetivo é ganhar todas as próximas partidas até que sua taxa percentual de vitórias aumente em pelo menos 12%. Para que isso aconteça, ele vai ter que vencer, né, algumas partidas consecutivamente, né? Então tá aqui, ó. Número mínimo de vitórias consecutivas para que o objetivo de João seja alcançado é igual a... Deixa eu fazer um esclarecimento com vocês aqui quanto a essa questão, porque quando eu a li, eu tive um entendimento um tanto quanto diferente, não sei se vocês perceberam, porque assim, ele fala que após jogarem 25 partidas, um camarada ganhou 14, que foi o Cláudio, e o outro ganhou 10, que foi o João. Aí eu pensei, ué, como que eles jogaram 25 partidas e um ganhou 14 e o outro ganhou 10? Tá faltando uma partida, né? Ficou uma partida sem resultado? Então eu tive essa dúvida no início, tá? Mas a pessoa que elaborou essa questão, ela teve esse entendimento. Ficou uma partida de fato sem resultado. Eles jogaram 25, um ganhou 14 e o outro ganhou 10. Ah, e a outra? A outra a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente tem que resolver a questão com o dado que ele nos dá, tá bom? Mas elas, num primeiro momento, ela gera uma dúvida sim, tá? Aí vamos lá, vamos para a resposta, tá? Como o camaradinha que ganhou menos ali, que foi o João, ele quer aumentar o percentual dele de vitórias em pelo menos 12%, eu tenho que calcular primeiro qual é o atual percentual de vitórias dele, né? Então, ó, vamos determinar qual é a atual taxa percentual de vitórias de João.
né? Lembrando que ele ganhou 10 de um total de 25 partidas, por isso 10 dividido por 25. Esse valor dá 0,40, né? É o mesmo que 40%. Então, ele ganhou 40% e quer aumentar o percentual dele para quanto? Pelo menos 52%. Ele quer aumentar em pelo menos 12%, tá? Então, ó, assim, ao aumentar esse percentual, João deve atingir um percentual de vitórias de 52%, pelo menos. Agora, vamos reescrever essa equação aqui acima, somando ao número de vitórias e ao número de jogos uma quantia X. Essa quantia X é exatamente o número de vitórias consecutivas que ele precisa ter, tá? Então, quando eu formalizo essa minha nova equaçãozinha, ela vai ficar assim, ó. 10 mais X, 10 partidas foi a que ele ganhou, X é a quantidade de partidas que ele vai ganhar consecutivamente, né? Dividido por 25 mais X. 25 era a quantidade total de partidas que ele tinha jogado, né? E esse mais X é exatamente a quantidade de partidas que ele vai jogar consecutivamente e partir do princípio que ele vai ganhar todas, né? Então, para que isso aconteça, o resultado disso tem que dar 0,52, que é exatamente o percentual de vitórias que ele quer chegar, tá? Multiplica cruzado, tá? O 25 mais x vou multiplicar por 0,52, tá? E depois você vai fazer as continhas, resultado x igual a 6,25. O que significa isso? X igual a 6,25. Tem como você ter 6,25 vitórias? Não, né? Vitória você trabalha com um número inteiro, né? Via de regra. Então você ganha 6, 7, 8 partidas. Não tem como você ganhar 6 partidas e meia. Não tem meia partida, né? Então, para que isso aconteça, 6 não é suficiente. 6 vitórias consecutivas não é suficiente. Então, no mínimo, ele precisa ganhar 7 partidas consecutivas. Então, qual é o próximo número inteiro aqui, depois de 6,25, né? Que é um número fracionado? É 7. Então, ele ganhando 7 partidas consecutivas, ele chega, né, ao percentual de vitórias de 52%, que era o que ele queria. Então, resposta letra D. Tá aqui, ó. D, 7. Beleza? Tá dando para acompanhar? Tá rápido, tá devagar? Vamos lá. A ideia é só dar uma orientação mesmo, tá? Questãozinha boa essa. Questão 21. Um ciclista quer montar um sistema de marcha usando 2 circos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. Então, ó, catraca é a parte traseira. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta. Então, a coroa é a parte dianteira, obviamente, né? Movimentada aqui pelos pedais. Sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. Beleza. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, né? A parte traseira, que são medidas conforme a indicação na figura. Então, ele dá um exemplo aqui, tá? Né? Com o diâmetro do disco dentado, beleza. Ó, o ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro. Catraca, parte traseira. E pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a catraca de 7 centímetros de diâmetro, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro, e com uma casa decimal é... Bem, pessoal, essa questão aqui, ela é boa, tá? Quem tem bicicleta, quem anda de bicicleta e tem a bicicleta de marcha, né? Sabe como que funciona o mecanismo ali para você trocar as marchas? Talvez não tenha muita dificuldade em entender o raciocínio da questão, né? Você troca uma marcha para ela ficar mais leve, né? E, consequentemente, você pedalar a mesma quantidade e poder percorrer um trajeto mais ou menos um determinado trajeto, né, de acordo com a marcha que você vai colocar, é óbvio, né? E a ideia, né, dessa questão é você tentar enxergar uma, digamos assim, uma regra de 3 inversamente proporcional.
Pô, Gilmar, por que uma regra de 3 inversamente proporcional? Tá, vamos lá, ó. A ideia primordial da questão é entender que a distância percorrida, dando uma volta completa na coroa, tá? Que é a parte dianteira, é inversamente proporcional ao tamanho das catracas, parte traseira. O que eu estou querendo dizer com isso? Dá uma olhadinha aqui nessa ilustração. Então, tá aqui, ó, parte da frente, né? Que é a parte dianteira, que é a coroa, e aqui a parte de trás, que é a catraca. Caramba, Gilmar, você fez um desenho de uma bicicleta em que o diâmetro tanto da coroa quanto da catraca é igual. Eu nunca vi uma bicicleta assim. Realmente, não existe. Mas é para você entender o que eu estou querendo te explicar. Se você tivesse uma bicicleta dessa maneira, tá? À medida que você pedalasse, ó, o pedal está aqui. À medida que você pedala e dá uma volta completa, tá? O que acontece com a parte de trás? Com a parte da catraca, que é a parte traseira? Ela também dá uma volta completa, somente uma. Então, ó, eu dei uma volta completa aqui. O que aconteceu com a parte de trás? Deu apenas uma volta completa também. Qual foi a distância que eu percorri dando uma volta completa nos pedais? Exatamente a distância do diâmetro, né, no caso do meu pneu traseiro, porque eu só vou dar uma volta, né? Então, eu vou ter que pedalar muito para percorrer distâncias maiores, tá? Diferentemente do que acontece aqui, ó, quando eu pego uma catraquinha menor, que é justamente a ideia de você trocar a marcha, né? Eu tenho aqui a minha parte dianteira, coroa, né? Repara que quando eu dou uma volta inteira na coroa, o que acontece com a parte de trás, a minha catraca? Ela dá bem mais do que uma volta, né? Só para você ter uma ideia do tamanho. Aqui em cima eu dava uma volta na frente, atrás só dava uma volta. Eu percorria somente um único trajeto, né? Uma única distância. Aqui embaixo, dando a mesma pedalada, uma única pedalada, o que acontece com a parte de trás? A parte de trás ela roda umas 3, 4, 5 vezes, talvez, né? Então, a ideia é essa, ó. Pedalei só uma vez, só que eu vou percorrer uma distância maior, porque a minha catraquinha de trás, ela é o quê? Ela é menor. Então, essa é justamente a ideia do inversamente proporcional, ó. Repara que, vamos supor que eu tivesse pego aqui, ó, eu não sei o valor, tá? Não sei o valor aqui, um diâmetro aqui, por exemplo, dessa parte traseira. Mas vamos supor que eu tivesse pego a metade, né? Diminuir o diâmetro à metade. Então, essa minha parte traseira de baixo tem o diâmetro sendo a metade da de cima. Dando a mesma volta completa no pedal, o que vai acontecer com a minha distância? Se aqui é a metade da de cima, eu vou percorrer o dobro da distância, né? Se aqui fosse 1/3 do de cima, a distância que eu percorreria seria 3 vezes a distância inicial. Então, essa é a ideia do inversamente proporcional, tá? Eu tenho aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais. Então, ó, dessa maneira, do enunciado, uma catraca com 7 centímetros de diâmetro, isso aqui é dado, tá? É a catraca que ele tem, percorre uma distância que vamos chamar de D. Eu não sei qual é a distância que ele vai percorrer, tá? Então, você pode chamar de D a letra que você quiser. A questão quer o diâmetro da catraca, né? Da outra catraca, no caso, para que seja percorrida uma distância de 1,5 D. Por que 1,5 D? Porque ele fala que tem que percorrer 50% a mais que a distância D anterior, tá? 50% a mais é 100% mais 50, né? Então, 150% no total. Por isso, 1,5D, tá? Se você montar a regrinha de 3 aqui embaixo, ó, você vai ver, ó, 7 centímetros, né? Percorre uma distância D. Quantos centímetros vão percorrer uma distância 1,5D? Então, a primeira coisa que você tem que saber, já que é inversamente proporcional, né? O valor aqui do x, né, do diâmetro, tem que ser menor do que 7, tá? Para você fazer essa continha aqui, não bastaria você simplesmente multiplicar cruzado. Você multiplica cruzado quando você tem uma regra de 3 diretamente proporcional. Como ela é inversa, a primeira coisa que você teria que fazer é inverter aqui, ó, o D com 1,5 sobre D, passar um para cima e o outro para baixo. Se eu fizesse isso, aí sim eu poderia multiplicar cruzado. Ou, você sabendo que ela é inversamente proporcional, você poderia simplesmente pegar aqui, ó, e multiplicar assim, ó, o 7 multiplicaria por D e o x multiplicaria por 1,5D, que é exatamente isso que foi feito, tá? Então, aqui, ó, x vezes 1,5D
é igual a 7 multiplicado por D. Faz as continhas, vai dar aqui 7 dividido por 1,5, resposta 4,7 aproximadamente, tá? Então, a ideia é você tentar visualizar essa regrinha de 3 inversamente proporcional, porque a solução basicamente está aqui, ó. Montar a regrinha de 3 inversamente. Só que para você montar ela, você teria que ter esse entendimento que eu tentei explicar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Beleza? Então, a resposta aqui, letra C, 4,7. Vamos aqui para a questão 22. 22 é a última? Não, 23, não tem mais, até a 24. Questão 22. Alex, Beatriz e Camila foram convidados a fazerem afirmações sobre o número n. Aí o n está aí, 2 elevado a 50 mais 4 elevado a 20. Beleza. Alex afirmou que n é múltiplo de 8. Beatriz afirmou que que metade de n é igual a 2,25 mais 4 sobre 10, 4 elevado a 10. Camila afirmou que n é par. Aí vamos lá. Quantas das afirmações feitas pelos participantes são verdadeiras? Então, basicamente, você vai ter que analisar cada afirmação e chegar à conclusão, né? Se é verdadeiro ou falso, tá? O que o Alex e a Camila falaram, né? É verdade. A justificativa está aqui. Basta você fazer uma continha, tá? 2 elevado a 50 mais 4 elevado a 20. Então, o bom aqui, como ele botou 2 e o 4, né? O 4 você consegue transformar em 2 ao quadrado. Fazendo essa transformaçãozinha aqui, fica 2 ao quadrado, né? Isso elevado a 20, então você vai multiplicar o 20 por 2. Vai ficar 2 elevado a 50 mais 2 elevado a 40, né? Aí, esse 2 elevado a 50 você pode reescrever dessa maneira, né? Fica mais fácil, porque aí você coloca em evidência o 2 ao cubo, na verdade é o 8, né? E o Alex afirmou que o n é múltiplo de 8. Então, para você chegar à conclusão se ele é ou não um múltiplo de 8, você teria que conseguir escrever essa minha expressão como 8 multiplicado por alguma coisa. Então, por isso a gente seguiu essa linha de raciocínio. Ó. 2 elevado a 3 mais 47. E aqui 2 elevado a 3 mais 37. Abre, né? Vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 47. Abrir, de forma que eu consiga botar o 2 ao cubo em evidência, que é o 8. Então, eu consigo sim escrever como 8 multiplicado por alguma coisa, então, obviamente, é múltiplo de 8, tá? Se ele é um múltiplo de 8, obviamente que ele é par, né? Se é múltiplo de 8, obviamente, ele tem que ser par obrigatoriamente, tá? Então, o que o Alex e a Camila falaram, de fato, é verdade. A gente só precisa verificar aquilo que a Beatriz falou, né? A Beatriz disse que a metade de n é igual a isso aqui. Então, eu tenho que pegar o n, dividir por 2, né? Pegando o n aí dividido por 2, né? Aí colocamos em evidência, né? O 2, e aí aqui dentro ficou 2 elevado a 49 e 2 elevado a 39, tá? O 2 simplifica aqui, eu tenho como resultado 2 elevado a 49 mais 2 elevado a 39, diferentemente do valor que ela passou. Então, o que a Beatriz falou é falso, tá? Então, quantas afirmações eu tenho verdadeiras? 2. Resposta é letra C, beleza? Essas continhas aqui, dá um pause no vídeo, bota no seu caderno aí, faz com calma para poder acompanhar. Questão 23. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento, tá? Então, no orçamento da construtora, 10 mil era só para elaborar o projeto, 40 mil são os custos fixos, né? É um valor fixo, e 2.500 por metro quadrado, né? Na hora de construir ali a área interna da piscina. Beleza. Após a apresentação do orçamento, a empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então, ela reduziu a metade, né? Só que ela recalculou o valor do metro quadrado
para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentar em 25%. Então, ela diminuiu o valor da elaboração do projeto na metade, no entanto, aumentou em 25% o valor do metro quadrado. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, que era um valor de 40 mil, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Beleza. Aí ele pergunta qual é o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos, tá? Então tá aqui, ó. Ela disse que, de fato, vai ter uma redução nos custos fixos, mas ela não diz em quanto que vai ser em percentual. No entanto, ela diz que o novo orçamento, né, ele vai ser reduzido em 10% em relação ao orçamento inicial. Então, vamos organizar essas informações aqui, tá? Dá um pause aí para você fazer as continhas, tá? Então, eu tinha um preço inicial, que era 10 mil, né, 10 mil da elaboração do projeto, 40 mil dos custos fixos e 2.500, no caso, pela quantidade de metro quadrado. Por que está multiplicando aqui por 40, né? Porque ele diz, ó, lá no enunciado, que a piscina ela tem uma área total de 40 metros quadrados. Então, exatamente por isso aqui, ó, 2.500 multiplicado por 40. Se você somar esses valores todos, vai dar aqui, ó, 50 mil, né? Mais 100 mil. Então, 150 mil era o valor inicial, tá? E aí tá aqui, ó, o preço inicial é 150 mil e o novo valor, né, o valor do novo orçamento, ele vai ser reduzido em 10%. 10% de 150 mil, 15 mil. 150 mil menos 15 mil. Então, o novo orçamento ele tem que ter um valor de 135 mil. Beleza? Isso tudo no enunciado. Aí agora eu tenho que montar uma equaçãozinha para chegar ao resultado justamente desse valor aqui, ó. O valorzinho de X, que é o quê? O percentual de desconto que a construtora tem que conceder nos custos fixos. Então, repara que quando eu monto essa nova equação, eu pego os mesmos 10 mil do preço inicial, multiplico por 0,5, porque vai ser dado um desconto de 50%. 50% é o mesmo que multiplicar por 0,5, tá? Eu pego os 40 mil, que era o valor inicial aqui do que ele chama de custo fixo, multiplico por X, que é o valor que eu quero encontrar, tá? Mais 2.500, né? Tá aqui, multiplicado por 40, que é eu peguei o mesmo valor aqui de cima, multiplicado por 1,25. Por quê? 1,25? Porque ele vai aumentar em 25%. Se ele aumenta em 25%, você fica com um valor de 125% daquilo, tá? Então, 125% daquilo é exatamente essa conta aqui, ó. 2.500 vezes 40 multiplicado por 1,25. 1,25 é o mesmo que 125%. Fazendo essas continhas aqui, obviamente que isso aqui tem que ser igual ao novo preço, né, ao preço do novo orçamento, 135 mil. Quando você desenvolver as contas, você vai chegar num resultado de X igual a 0,125, tá? Portanto, o valor do custo final corresponde a 12,5%. De onde saiu isso aqui, Gilmar? X é igual a 0,125. 0,125 é o mesmo que 12,5%, tá? Então, esse valor corresponde a 12,5% do preço anterior. Isso significa que nós tivemos um desconto de 87,5%, tá? Então, se o valor que eu encontrei equivale a 12,5% do preço anterior, isso significa que nós tivemos um desconto grande, né? Esse desconto equivale a 87,5%. Resposta, letra D. Beleza? Acompanha, faz as continhas aí, dá um pause no vídeo, tá? Vai lá, dá um pause, bebe sua água, volta, refaz as contas para você chegar no resultado. Vamos prosseguir aqui para a 24ª e última questão, né? Uma questãozinha que pede para você simplificar, né? Então,
Essa questão aqui quer saber se você consegue trabalhar com raiz, né? Se você consegue transformar uma raiz numa potência e uma potência numa raiz e vice-versa, tá? Você precisa lembrar, por exemplo, tá? Raiz de 2, raiz quadrada de 2. Como é que você transforma isso num expoente? Raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio, ou 1 sobre 2. Como é que seria a raiz cúbica de 2? 2 elevado a 1/3. E por aí vai, tá? Então, lembra aí dessa transformaçãozinha para você começar a fazer as continhas, tá? Então, tá aqui, ó, exatamente igual lá em cima, e daqui em diante é a parte que a gente começa a trabalhar, tá? Daqui em diante a gente começa a trabalhar, ó. Repara que o raiz cúbica de 2, aqui eu chamei de 2 elevado a 1/3, né? Aqui, ó, o raiz quadrada de 2, eu chamei de 2 elevado a 1 sobre 2. Então, eu tenho valores dentro de uma raiz quadrada multiplicado por valores dentro de uma raiz cúbica. Tá aqui, ó, mesma base, eu somo os expoentes. 1/3 mais 1 vai ficar 4/3. Meio mais 1 vai ficar 3 sobre 2. Ainda dentro da raiz, tá? E aqui embaixo, 2 elevado a 1/6, que é o que ele tinha me dado. Como isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Isso é o mesmo que 2 elevado a 4/3, ou dividido por 2, ou multiplicado por 1 sobre 2, que é exatamente a mesma coisa. Então, quando você pega 4/3 e divide por 2, você tem 4/6, tá? Aqui eu tenho uma raiz cúbica, então não basta eu dividir por 2, eu tenho que dividir por 3. Então, ó, 3 sobre 2 multiplicado, digamos assim, por 1/3, né, ou dividido por 3, dá exatamente 3 sobre 6, tá? E aí, como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho a mesma base, somos expoentes, 4/6 com 3/6, 7/6. E a divisão eu mantenho a base e subtrai os expoentes, né? 7/6 menos 1/6 vai dar 6/6. 6 dividido por 6 dá 1, então, resposta final, 2. Letra C aí, o nosso gabarito. Beleza? Então, assim, eu encerro, né, esse comentário, ficou até um pouco extenso aqui o vídeo. Eu encerro esses meus comentários aí sobre o nosso último simulado da SpaceX, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando, dando gás, para você que já é nosso aluno. Para você que não é o nosso aluno, entra no nosso site, tá? E dá uma olhadinha lá, como é que faz para você se tornar um dos nossos alunos e buscar essa sua aprovação junto à nossa equipe. Beleza, rapaziada? Vou terminar o vídeo aqui. Forte abraço a todos.